Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de terça-feira, nossa aula de ciências, hoje 17 de novembro, hoje nós vamos estudar sobre a atmosfera terrestre, tá? Semana passada a gente estudou sobre o saneamento básico, a gente descobriu o que é o saneamento básico. Eu trouxe para vocês até um filtro ecológico e deixei a critério de vocês se vocês queriam fazer ou não. E também ficou uma atividade para a gente realizar, Então vamos lá na página 188, que era a primeira questão, que tinha assim: sublinhe no texto 2 serviços relacionados ao saneamento básico. Quais são? Água tratada e coleta de esgoto. Na 6, era mais a questão da oralidade que eu debati com vocês, que eu expliquei com vocês na aula passada. Na página 192, é a segunda questão, Observe as amostras de água ao lado. Nós temos a amostra A e a amostra B. Qual das amostras é adequada para o consumo humano? A ou B? Nesse caso aqui, gente, a gente vai colocar e dizer que é a amostra B. Por quê? Porque a água ela tá com a aparência mais pura, mais potável, e ela apresenta características propícias para o consumo humano, porque a água ela parece estar mais suja, pode conter impurezas e micro-organismos que possam vir fazer doenças, trazer doenças para nós. B, o que pode ser feito com a amostra de água inadequada para o consumo, para que ela possa ser ingerida para o ser humano? A gente pode citar algum tipo de tratamento, como a filtração, no caso do filtro, ou a fervura, para eliminar as partículas e micro-organismos que possam haver nessa água. Na 2, nós tínhamos que desembaralhar as letras e descobrir a palavra secreta, que é a dessalinização. A dessalinização é o processo que remove o excesso de sal da água, tornando-a adequada ao consumo humano. Na 193, nós temos uma conta de água que geralmente a maioria dos pais recebem. Então, ao analisar esse comprovante, digamos essa fatura, nós íamos responder a A, a B e a C. Quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Nós observamos que foram consumidos 10, tem aqui, não sei se dá para vocês verem bem aqui, porque o meu telefone não tem uma câmera muito nítida, mas é bem aqui, por aqui, tem 10 metros cúbicos ou 10.000 litros de água. B, o mês de junho tem 30 dias. Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidos nessa casa, Então, a gente tinha que dividir 10.000 por 30. E vai dar um valor, deixa eu colocar aqui para vocês, vai dar um valor de, ao dividir, que eu pedi para vocês dividir, vai dar um valor de 333,33 litros por dia, tá? C, observa o histórico de consumo de água na fatura que Ana recebeu. Houve uma economia em relação ao mês anterior? Sim, Houve sim uma redução do consumo de água. Aí nós iríamos para a página 199, primeira questão. As imagens a seguir representam as etapas de tratamento de esgoto. Nós íamos enumerar. Então aqui
Vamos colocar 3, 1, 4, 2 e 5. Escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas seguindo a ordem alfabética e descubra a palavra secreta, que no caso vai ser lodo. Complete o texto abaixo corretamente utilizando a palavra secreta e as informações do item A. Então você vai colocar: no tanque de aeração identificado com o número 4, nessa parte aí você coloca 4, ocorre a transformação da matéria orgânica presente no esgoto. Como resultado desse processo, forma-se um material rico em nutrientes chamado lodo, o qual pode ser usado como adubos em plantações. E na 200, nós íamos ler a manchete abaixo. Principal causa de poluição da água, falta de coleta de esgoto atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. Quais são as 3 principais consequências da falta de coleta de esgoto no estado de Alagoas, de acordo com a manchete? A poluição da água. Tá aí. Poluição da água, prejuízos à saúde e ao turismo. Nós íamos sublinhar esse texto, onde tem, você vai começar sublinhando, passando um traço em cima. Falta de coleta com esgoto atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde. 3. Organize as letras seguindo a ordem numérica crescente e descubra o nome de uma doença diretamente relacionada à falta de saneamento básico. E aí nós íamos descobrir que é a leptospirose. E depois vocês iam fazer uma pesquisa e completar, né, a ficha. Agente causador da doença da leptospirose é a bactéria Leptospira interrogans. A transmissão, contato com o solo ou água contaminados com urina de rato, infectada com a bactéria, ingestão de água e alimentos contaminados com a urina desses animais. Quais são os sintomas? Febre, dores musculares, vômito, diarreia, dor de cabeça, entre outros. E a prevenção, como prevenir essa doença? Evitar contato com água e solo contaminados. E vamos para as últimas tarefas. Página 205. Na primeira questão da 205 diz o seguinte: vocês fazem a separação dos resíduos sólidos que podem ser reciclados? Isso aí é pessoal. Se sim ou não, depende do que é que vocês fazem, né, com o lixo da casa de vocês. B. O local onde vocês vivem é atendido pela coleta de resíduos sólidos? E depende também do local que você vive. Se você mora, eu acho que pela cidade, eu acho que a resposta seria sim, porque passa sim a coleta de lixo. Até onde a tia Débora mora, que é um sítio, também passa, né? Dia de terça-feira, geralmente é o dia que o caminhão passa. C. As lixeiras são adequadas ao armazenamento dos resíduos. Também vai muito de acordo onde você mora, né? E eu acho que tem a ver essa C com a questão da coleta seletiva. Há uma lixeira só para colocar o plástico, há uma lixeira só para colocar o vidro ou uma só para colocar o metal. E a D eu acho que eu não pedi para vocês fazerem. 2. Ligue cada sentença apresentada na coluna da esquerda, a palavra que substitui o ponto roxo, e completa a sentença corretamente. Então, a primeira frase. E aí você liga, tá? A tia Débora diz, logo com a frase você liga. A coleta seletiva recolhe materiais que podem ser reciclados. Os aterros sanitários são locais adequados à deposição dos resíduos sólidos.
Os resíduos que não podem ser reciclados são separados para a coleta comum. E o chorume é um líquido formado pela decomposição da matéria orgânica. E a última página, na letra A, nós temos o seguinte: quais são os possíveis problemas ambientais causados pelos lixões? A gente pode dizer que a contaminação do ambiente. B. Muitas pessoas chamadas catadores trabalham nos lixões recolhendo determinados tipos de materiais. Quais são os riscos que essas pessoas elas estão expostas? O que é que vocês acham que as pessoas que trabalham diretamente com o lixo, né, elas podem ter? Quais são os problemas de saúde que pode ocasionar na vida delas? Podem transmissão de doenças, né, por meio de animais ou se contaminar com objetos descartáveis. E C, por que os aterros sanitários são menos prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos quando comparados com os lixões? A gente pode dizer que os aterros sanitários, ao contrário dos lixões, não são depositados os lixos, né, o resíduo, sobre o solo, mas por uma camada impermeável, tá bom? Então vamos, né, para a página 209 e 208 primeiro, que é a introdução do capítulo Atmosfera Terrestre. É do ar atmosférico que absorvemos o gás oxigênio que precisamos, mas a importância do ar vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como os furacões. A atmosfera terrestre. O que vocês acham que é a atmosfera terrestre? Na 210 tem o seguinte: paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. O que é, tia Débora, estratosfera? É uma das camadas da atmosfera terrestre, que é o assunto de hoje. O planeta Terra, ele é envolto por uma camada de ar chamada atmosfera terrestre. É essa camada que ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como vapor de água, poeira e seres vivos microscópicos e gases. A atmosfera terrestre, ela apresenta algumas características próprias, como temperatura, pressão e umidade. Mas será que essas características elas podem variar ao longo da atmosfera terrestre? Vamos saber. A pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? O ar atmosférico, ele exerce uma função sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. A pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções: direita, esquerda, frente, costas. Nesse momento, ela está agindo sobre você e sobre mim, mesmo que aparentemente nós não percebemos. Para ajudar a compreender, vamos observar aqui a Giovana na página 211. Ela realizou uma atividade com os colegas. Com uma das mãos, ela pegou, se você tiver uma seringa em casa, seria interessante. Com uma das mãos, a Giovana vedou a abertura da seringa de plástico, preenchida com o ar, e com a outra, ela empurrou o embolo até onde foi possível. Se você fizer isso, após soltar o embolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho a uma posição próxima ao inicial, né? Estava tampado e quando ela empurrou, ela soltou, ele voltou. Se ela não estivesse segurando aqui,
Ele só ia voltar se você puxasse. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. E essa pressão ela aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui se emperrar o embolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o embolo para uma posição próxima à inicial. Com o embolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes, ou seja, se tornam igual. O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como o nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? Ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão que o ar exerce nas paredes internas, que é essa parte que está de vermelho, da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai. A pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa da sacola, deformando-a. A pressão atmosférica ela pode variar de um local para o outro por causa de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera, a parte da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude, ou seja, aqueles lugares que estão assim acima do nível do mar, tipo montanhas, vales. Então, a pressão vai ser maior devido à altitude ser maior. A umidade do ar ela está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. Né? E de onde vem esse vapor? Dos rios, dos mares e dos oceanos. Em condições atmosféricas específicas, como as de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem às chuvas e, de maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores as chances de ocorrer chuva. Então, na página 214, você vai assinar lá a imagem que melhor representa a atuação da pressão atmosférica da bola. A pressão atmosférica, ela envolve, todas as direções. Ela está presente em todas as direções. 2. Observe a imagem abaixo. Nós temos o B, que ele está numa planície, e o A, que é mais uma montanha, podemos dizer assim. A pressão atmosférica é menor no local A ou no B? Sendo que a gente sabe que a pressão atmosférica ela pode ser maior devido à sua altitude. Se a altitude é maior, claro que a pressão atmosférica vai ser maior. E B, o que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? A gente pode dizer o quê? Que quanto maior a quantidade de ar, maior a quantidade de pressão atmosférica. Vamos para 215. Nós temos aí uma tirinha, o personagem do Contra. No primeiro quadrinho parece que tá inverno, Ele tá todo agasalhado e ele tá com um sorvete. No segundo, nós temos aí que ele tá com sol, quente, e ele tá bebendo, parece que seja, não sei, ou um café ou um chocolate quente. E no terceiro quadrinho, tanto tem sol como tem vento. Aí o que ele diz? Detesto quando a temperatura fica indefinida. O que para você? O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? O que foi que aconteceu? A temperatura ela foi o quê? Ela foi mudando. De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente ela pode interferir na vida das pessoas? Bem, gente, para a tia Débora acha que sim. Por quê?
que eu acho que sim? Porque dependendo da temperatura do ambiente, a gente vai mudando as roupas que a gente usa, né? No dia mais frio a gente utiliza um tipo de roupa, no dia mais quente a gente utiliza outro tipo de roupa. A questão de se alimentar também, no dia mais quente a gente quer algo que refresque, né? Já em dias mais frios a gente quer comidas que aqueçam, né? E 3, em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Porque ele não sabe, assim, qual atitude ele tomar, ele não sabe, como tá com o sol e tá também ventando, ele não sabe qual é a roupa que ele vai usar, qual alimento ele vai consumir. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura ela pode variar durante o dia ou de um local para o outro. É a medida com o uso do termômetro. Aqui na cidade de Cascavel a gente não vê termômetros, mas em algumas cidades mais frias, né, do sul, a gente vê muito isso. A atmosfera terrestre ela ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço, né? A temperatura do ar pode sofrer influências de diferentes fatores como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas e a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases do efeito estufa. Então, assim, gente, o efeito estufa, a atmosfera terrestre, ela é uma camada que envolve a Terra que também nos protege dos raios solares, né? É como se fosse um espelho. E esse efeito estufa, devido à grande poluição, há um grande buraco nele, fazendo com que a Terra ela se aqueça de uma maneira mais rápida e acelerada, né? Contribuindo para vários desastres ambientais, que na verdade são as mudanças climáticas, que a gente pode observar como o derretimento de geleiras, né? As mudanças climáticas, né? De tsunamis, furacões, enfim. Aí vocês vão fazer a 219 até a 200. Gente, a D não precisa fazer da página 220, tá bom? Vamos para 222. O vento. O vento é o ar em movimento. Tem um texto aqui, ó. Se estou leve e devagar, bato em teu rosto. Sou a leve brisa a te embalar, a leve brisa a te acalmar. Sou a brisa que balança as flores dos campos, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se estou forte e veloz, cuidado comigo. Sou um perigo, sou um vento forte, ventania. Trago comigo tempestade, tristeza, destruição. Posso virar tufão. Posso virar furacão. O tempo e o vento fazem parte da vida. A vida passa como o vento. Tenho que aproveitar meu tempo. Então, o vento nada mais é do que o ar em movimento. Então, a velocidade do vento. O vento leve que bate no seu rosto é diferente do vento que carregou o chapéu do Chico Bento na página 223. Isso porque o vento ele pode se deslocar de um lugar para o outro com diferentes velocidades e apresentar diferentes efeitos, tá? Nós podemos ter a brisa, né, que é um tipo de vento mais fraco. Nós temos a ventania, que é um tipo de vento que é mais forte. E ultimamente, né, pelo menos onde a tia Débora vem muito, né, trazendo muitas poeiras. Temos o furacão, que é um tipo de vento apresentando um movimento giratório, e aí nesse caso é bem perigoso, né, porque pode destruir casas. E nós temos o tornado, que é ainda mais perigoso que o furacão,
que é um tipo de vento muito forte que apresenta movimento giratório e o formato de um grande funil que toca no solo. Aí vocês vão fazer a página 225, tá? A D da página 225 não é para fazer. E nós vamos, né, para um conteúdo que a gente já estudou em geografia, tá? Que é a previsão do tempo. A previsão do tempo, gente, nada mais é do que aquele estudo que prevê, que faz uma projeção do que vai acontecer. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter um dia ensolarado, um dia nublado, se vai ter ventanias. Então, isso que é a previsão do tempo. Como se faz o estudo da previsão do tempo? Através dos satélites artificiais, tá bom? E na página 229, né, detalha mais sobre as diferenças do tempo e clima. O tempo, ele se refere às condições atmosféricas de um local em um determinado momento. Já o clima, ele se refere a um conjunto de condições atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo, não é uma coisa momentânea, tá? E na página 230 nós temos aí ensinando como fazer um catavento. Se você quiser fazer, fiquem, né, à vontade. É bem simples e bem fácil. E vamos fazer a 232, que só tem duas questõezinhas, tá bom? Então é isso, gente. A Débora já falou demais. Um abraço, um beijo e tchau, tchau.